seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Culturax. Esse é o Ribeiro. E essa aqui é da Calenzane. É verdade, a gente falou que ia mudar e mudou. Muito bom. Então, estamos aqui no nosso episódio. Provavelmente esse episódio aqui deve ser perto do episódio 30. Coisa linda. Isso é sensacional, hein? Então, isso que é adaptabilidade. Isso que é e flexibilidade, hein? Porque a gente sai flexibilizando muita agenda. O roteiro. E muito roteiro. A gente tem muita colinha que a gente não segue. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de adaptabilidade e flexibilidade. Assim como das outras vezes, eu convido você a conhecer nossas redes sociais, seja no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, enfim, no próprio Spotify, no nosso site. Tem uma seção exclusiva só de Papo de Culturas, com um monte de materiais extras ali para você baixar, um monte de book, tem curso gratuito, tem um monte de coisa. O site está bonitão lá para você poder acessar esses papos de culturas aí e conhecer um pouco mais do que a gente vem falando aqui, que hoje é sobre adaptabilidade e flexibilidade. Vamos desmistificar um cara aqui que precisa ser... É que não é desmistificar, mas tem uma galera que está usando mal a entrega desse cara chamado Charlão. Conhece o Charlão? Charles Darwin, né? O Charlão falou o seguinte... Ele não falou nada disso comigo antes, eu tô tendo que ter a flexibilidade, a adaptabilidade de entender o que ele quer dizer. De entender o que vem, né? Que não está no roteiro. Qual é a pérola que vem? Mas a pérola é a seguinte, Mr. Darwin falou o que não é o mais forte, mas o que melhor se adapta. E aí um monte de gente levou que quem se adapta melhor é o mais forte. A galera só errou na tradução ali, ou no entendimento melhor. Ainda tem a parte 2, que é não só melhor se adapta, mas se adapta em bando. Exatamente, em comunidades, exatamente. Então tem essa questão de grupo. A galera deu um recorte quase daquela assim, rede social atual. Falou, dá aqui só essa aqui que é suficiente. É que ia até só um minuto, né? TikTokou a ideia aqui, eu ia falar. Você não falou, mas eu falei, não tem problema. Então, olha só, o cara dá aquele rolê todo para chegar lá e ver que uma iguana nada e vem uma galera e cortar isso e faz uma dança em cima falando que é só o mais marombado que resolve. Era só o leão. Né? Não, só ia ter leão no só mundo, ter no leão, caso, exatamente. dinossauros. Um hipopótamos aqui. Né? A conta é a seguinte, vamos lá. Adaptação e flexibilidade passam por você, obviamente, se conhecer, saber das suas competências, saber como esse ambiente funciona e de que forma você pode entregar essas competências, esse comportamento para o ambiente, mas a gente pode dizer que cada vez mais são duas competências que são fundamentais para jogar o jogo, né? Não dá para imaginar hoje, no mundo de hoje, nos anos 2020 muitos, em tempos de inteligência artificial, em tempos do incremento cada vez maior, do uso de tecnologias generativas cada vez maior, não dá para imaginar que a gente vai passar por esse momento e vai continuar nesse momento sem se adaptar e ser flexível numa constante nunca antes vista. Né? Então, de novo, não dá, vou reforçar, né? Mas não dá para pensar que dá para ser diferente. Sim. Como é que a gente, enquanto ser humano, inclusive, né, pensando no comportamento humano aqui, que é tua cara, na pessoa humana, que é tua competência aí para valer, como é que a gente trabalha isso? Porque a gente sabe que quanto mais você se adapta a ambientes complexos, melhor é. A gente tem até Como o Cérebro Aprende, que é um papo que eu tive com a Isabela aqui, que fala disso, mas quanto mais você se adapta, quanto melhor você se adapta e é mais flexível a ambientes complexos, maior é o teu tempo naquele ambiente. Né? Até que novas coisas venham e você precisa se adaptar e flexibilizar de novo. Mas o ser humano não é tão fácil de adaptar, embora há controvérsias, mas vai lá, o que você pode falar disso? Não sei nem por onde começar. Achei tão complexo. Mas a adaptabilidade geralmente é a nossa capacidade de se adaptar ou de se flexibilizar a pessoas e situações que não nos são ainda familiares. Uhum. Então, assim, e o contrário disso a baixa adaptabilidade é quando eu sou uma pessoa que só gosto de conversar. Vou dar um exemplo meu de futebol, porque o meu exemplo de futebol ele não faz mal a ninguém, já que eu sou vascaína, né?
Então imagina que eu, vascaína... Eu tenho que guardar a risada aqui, ó. Imagina que eu, vascaína, só possa conversar com quem é vascaíno. Geralmente acontece isso em temas polêmicos, né? Mas vamos pegar o futebol do Vasco, que não faz muita cócega em ninguém. Mas aí eu só posso conversar com quem é vascaíno. Quer dizer o seguinte, que a minha adaptabilidade é baixa. Eu não consigo conversar, por exemplo, com aquele time lá, né? O meu arqui-inimigo. Por quê? Porque a minha visão de mundo é que só o Vasco é bom. Só o Vasco, isso e aquilo. Aí eu tô pegando esse exemplo, que é um exemplo bem, né? Quando a gente fala de futebol, brincadeiras à parte, é um exemplo que as pessoas se apaixonam demais. É comum e é uma paixão comum, vai. E aí, se Alcança mais você não gente. tá naquele grupo, pertencendo, por isso que ele falou do Charlão, que eu descobri que é o Charles. Charles Darwin. Darwin. É bom esse É o apelido. Darwin. Podia colocar na edição, coloca o Charlão. A cara aqui, dele, assim, nesse meio aqui, né? Boa. E aí, ele tá falando o seguinte, você só vai conseguir sobreviver se você consegue se adaptar ao meio e se você consegue viver em sociedade. Então, logo, é uma premissa humana você se adaptar a outras realidades. E por que será que a gente não faz isso muito bem, né? E se a gente for psicologar muito, né? É o quanto desde pequenininho você está sendo estimulado. E como você falou da Isabela, que é a sua irmã, doutora nesse assunto aí, mais químico do que eu, né? O meu é mais comportamento. Mas basicamente a gente está falando que são as construções de pequenos hábitos que vai fazer a gente ter mais repertório, né? O nosso cérebro ter a construção de sinapses que são diferentes, né? Caminhos diferentes, são aquela coisa assim, você volta todo dia, imaginando que você dirige, né? Você volta todo dia exatamente fazendo o mesmo trajeto, o que você faz com a sua... os seus caminhos neurais, você solidifica tanto aquele trajeto que quando você vai fazer um outro, ele vai ter mais dificuldade, ele vai ter menos plasticidade. O contrário é verdadeiro. Se você, de tempos em tempos, ou você faz uma forma aí que melhor lhe atenda, você vai colocando pitadas de diferentes trajetos, e aí não estamos falando só de caminhos, estamos falando de várias coisas, de pessoas, de comidas, de músicas e tal. Aí o seu cérebro ele vai conseguindo ficar mais plástico, né? E aí esse sistema é muito legal, inclusive acho que vale a pena depois a gente fazer uma conexão na legenda com como é que o cérebro aprende, porque tem a ver com isso. Então, se você é pequenininho, ou se você tem uma pessoinha pequena convivendo com você, o quanto você adulto estimula que essa criança saiba caminhar por essa diversidade. Aí, por isso que o tema diversidade é tão importante. Então, você só dá o mesmo tipo de comida para o seu filho, aí ele vai ficar com um paladar mais restrito. Quando ele crescer, ele vai ter mais dificuldade. Então, a criança fala, eu não gosto de salada, que é muito comum. Se você entende isso como não vou dar nada, e ele vai comer mais coisas mais adocicadas, com mais farinha, quando ele crescer, o corpo dele vai ter uma dificuldade maior de absorver. E aí isso serve de novo para a vida. Estou falando de comida aqui, de futebol, que são coisas fáceis da gente fixar, mas vale para tudo. Então, quanto mais você se expõe a coisas diferentes, provavelmente você... É como assim, se você está vendo coisas que são mais diferentes, você está conseguindo enxergar que tem formas diferentes de ver um mesmo cenário. E aí o que acontece é você muitas vezes se coloca em estado de dúvida. Isso que é legal na adaptabilidade. Você tem que se colocar num estado de dúvida. Então assim, mas eu sempre, na minha família sempre foi assim. Legal. Isso é muito forte, porque até uma determinada idade da nossa vida, tudo o que é feito dentro da nossa vida, da nossa família, perdão, no núcleo duro, a gente absorve isso como uma grande verdade. Aí quando você começa a sair, eu não sei vocês, mas pra mim foi por volta dos 19, foi quando eu fui morar sozinha com meus irmãos, numa cidade diferente, longe dos meus pais. Então. Aí você começa a falar assim, caramba, tem gente que tem outros recursos diferentes de mim, tem famílias que pensam completamente diferente de mim, tem pessoas que têm menos recursos e pensam parecidas, que mais parecido, e aí você vai vendo que tem um mundo enorme de opções,
Aí geralmente a gente fala assim, poxa, se você consegue viajar, vai ser muito legal, porque aí você vai conhecer culturas diferentes, né? Quando a gente pensa na nossa cultura, que é mais ocidental, a gente tem uma forma de enxergar vários temas. Se você for para uma tribo indígena, isso é completamente diferente. Então, é tudo muito cultural, né? Cultural porque tem a ver com o que é comum naquela comunidade. E aí são as bolhas. As comunidades podem ser lidas como grandes bolhas, né? E se você é uma pessoa, é um profissional atento, que está interessado em evoluir na carreira, você vai falar o seguinte, poxa, eu estou vivendo muito tempo com uma única bolha, deixa eu sapear outras bolhas aqui, deixa eu enfiar o nariz em lugares que eu nunca fui, né? Aí, de novo, isso é um estímulo, né? Você se estimula ou você estimula as pessoas que estão à sua volta nesse sentido de trazer o que não lhe é familiar. Porque o que lhe é familiar, o cérebro vai gostar mais, porque o nosso cérebro reptiliano, ele gosta de economizar energia. Quando você aporta o diferente, ele precisa de mais energia mesmo. Imagina um corpo que tem uma energia. Aí ele demanda mais energia. Quando ele demanda mais energia, ele tem que fazer mais esforço. Ele, né, não gosta de fazer mais esforço, ele gosta de reter, porque, de novo, o corpo foi feito para economizar, porque lá na época das cavernas, tal, assim como bichos, por exemplo, que vivem em grandes, ficam meses e meses hibernando no inverno, é isso. Ele estoca energia para ele conseguir sobreviver. A gente é a mesma coisa. A gente estoca energia, ou seja, gasta menos energia, porque o nosso corpo entende que isso faz a gente ir mais longe. E ao mesmo tempo a gente precisa ir pouco a pouco se adaptando. Então também não adianta pensar o seguinte, amanhã decidi que amanhã eu vou andar com uma nova tribo e vou ser completamente diferente. Não vai dar certo. O choque cultural vai ser muito grande. Provavelmente você vai aumentar muito o nível de cortisol no seu corpo. E aí você vai voltar para o que lhe é familiar, porque seu corpo vai ter um... Vai repelir aquilo. Vai repelir, obrigada, é isso mesmo. Tem uma frustração, de repente, em algum ponto. É quando a gente muda de trabalho ou a gente entra num novo ambiente, uma nova família. Você começa a namorar alguém e você entra numa família que trata o jantar ou um churrasco completamente diferente da sua e aquilo, um choque, você necessariamente, se você quiser ficar naquele ambiente, você precisa se adaptar. Você pode achar, por exemplo, que é legal. Tipo, caramba... Diferença aqui, tipo, nossa, eu nunca pensei. Ou não, tipo, não gostei tanto, como é que é? Por isso que geralmente casais dizem, né, que o primeiro ano de um casamento, seja a configuração, mas entre casais, é mais desafiadora, porque é isso, são duas comunidades, duas culturas se adaptando, se flexibilizando para formar uma terceira, imagina. E é em tudo, né? É isso que o Lucas falou, é na forma como janta, é na forma como olha o cartão de crédito, é na forma como vai definir o final de semana. É tudo, imagina, tudo. O jeito que você pendura a toalha. Esse louco. É um grande tema. Fica aí, de repente, foi profundo. De repente eu falei Ou a forma coisa... como você não pendura a também toalha. Também tem isso. Também. Trabalhamos com essa opção. Hoje você falou de uma coisa que tem... Eu vou fazer duas analogias para trazer o tema... Acho que o tema central de adaptabilidade e flexibilidade, que é, se você somos dois, você chega em inovação de alguma forma. Isso. Né? Por vezes, se você é uma pessoa de cozinha, né, se você gosta da cozinha, ou se não é, também vai funcionar, por vezes você pode abrir a geladeira e falar assim, nossa, não tem nada. Eu sou o cara que adoro quando chega nessa condição que a geladeira está parecendo um coco, ela é branca e tem água, eu olho aquilo e falo assim, cara, se eu pegar isso aqui, essa última cebola, com esse negocinho, com isso aqui dá um prato diferente. E aí, quando você pega uma coisa com outra coisa, junta tudo aquilo, adapta, flexibiliza aquele paladar que você queria comer determinada coisa e inova, você cria uma nova coisa, você surge com um novo prato. Né? Que pode, inclusive, passar a ser o prato que todo mundo gosta. Testando. E isso é muito legal. É a questão de você ser flexível a ponto de testar, experimentar e ver se funciona. Da mesma forma, isso é muito legal, é você olhar para o seu armário. Acho que mulher tem mais isso, porque a gente acaba temos indo... muito. A gente
O homem acaba sendo sempre aquela coisa mais comum de camisa, camiseta, calça, shorts. Né? Poucos são os que usam um kilt. Mas vamos fazer um recorte? O homem de uma determinada geração, isso é muito legal. É isso que eu falei do kilt exatamente nesse sentido. Agora, olha só. Ai, tem gente, muita... já levantaram já 15 levantaram minutos, o tempo gente. de novo. Dá uma segurada aí. Mas tem muita gente, e aí eu vou pegar esse exemplo de novo, tá? É só um recorte aqui para a gente falar do exemplo e dessa flexibilidade que a gente está provocando. Se você abre o teu armário e você olha lá, tem 50 roupas diferentes, você fala assim, putz, nossa, não tem nada, tudo igual. Tudo... De repente, se você traz alguém de fora daquele contexto, daquele ambiente, isso é muito comum se você pega, por exemplo, aquela pessoa, a decoradora, você pega o arquiteto, se você pega a consultora de imagem, uma consultora de moda, se você pega e fala, ó, mas essa blusa aqui você usa, eu sou o cara do conjuntinho, então eu uso sempre aquela camiseta com aqueles shorts, aquele tênis com aquela calça, eu não consigo, eu sou meio... Você não inova na roupa. eu não tenho essa flexibilidade. Mas tem uma questão, quando isso acontece comigo, e é um choque, e aí fala assim, a patroa em casa fala, ficou bom isso aí, cara, testa isso aí. Eu falo, será? E aí eu saio com aquela coisa meio, deixa eu tentar me provar aqui, deixa eu tentar provar melhor, deixa eu tentar testar, para ver se aquilo me prova que tá tudo bem. Se tá confortável. Se tá confortável ou não, porque eu tenho que sair daquele ambiente, né? Se eu jogo pro outro lado... e pego esse exemplo que eu estou falando do armário da mulher, por exemplo, aquela blusinha que você nunca usou com um lenço passa a ser um novo... Emily em Paris, né? Total. Então, assim, acho que um ponto para a gente amarrar essa ideia aqui, a gente foi muito nas metáforas nessa conversa, mas adaptabilidade e flexibilidade passam por uma postura da pessoa que precisa entender cada vez mais sobre o ambiente em que ela está inserida. Então, se você está numa empresa que não demanda tanta adaptação, tanta flexibilidade, é óbvio que se você vem propondo muitas coisas e aquele ambiente tem uma cultura menos propositiva, de repente para o seu perfil aquilo é ruim. Ao mesmo tempo, se você está num ambiente que espera de você mais engajamento, mais proposta, e você tem isso, cara, coloca para fora. Obviamente você tem que ter, eu vou usar uma palavra bonitinha só para todo mundo procurar. Você tem que ter parcimônia nisso aí. Nossa, eu exagerei demais. Bota aqui, parcimônia. Marilene Calenzani. Mas se você tem isso, cara, você tem que ter isso melhor para poder oferecer, sugerir mais coisas. O povo tá olhando aqui, que pode parcimônia, mas vai ter, eu não vou falar não. A questão está no seguinte, se você consegue entregar isso, se você consegue buscar isso cada vez mais, é fato que você vai se destacar, que você vai ter pensamento crítico para poder agregar. A gente falou em alguns episódios atrás sobre pensamento crítico, sobre resolução de problemas. E a adaptabilidade e flexibilidade tem muita ligação, muita conexão com isso. Você consegue inovar a partir do momento que você se adapta, que você é flexível, que você propõe novas entregas, novas discussões, novas páginas em branco para sair rabiscando aí. Acho que o golaço desse tema é muito nessa linha, né, gente? Vamos dar dica? Manda ver. Dá dica assim, sabe assim, coloca um Met Smart aí na agenda e fala assim, essa semana eu vou comer uma comida diferente. Boa. Essa semana eu vou assistir uma série que tem um gênero diferente. Essa semana eu vou almoçar com uma pessoa diferente. Essa semana eu vou fazer uma combinação de roupa diferente da que eu costumo fazer. Vou para quem dirige, buscar fazer um novo caminho, um novo trajeto. E é simples desse jeito mesmo. É para você acostumar o seu cérebro a ele receber o que é diferente. Então, quanto mais você amplia, você vai ter uma facilidade maior. Então, pensa no que é possível, sabe? Assim, quais são os caminhos possíveis para eu conseguir me aproximar em ser essa pessoa com uma adaptabilidade, uma flexibilidade maior. Construindo hábitos que são possíveis de serem realizados bem no dia a dia mesmo. Hoje acho que eu vou tentar fazer um jabá aqui, porque eu pensei uma coisa na hora que você falou, faz esse smart aí que é legal.
Um jabá, basicamente, é dizer o seguinte, a gente na Arax, a gente gosta de propor recursos diferentes, métodos diferentes para alcançar, para entregar um treinamento, entregar uma temática, enfim. E aí quando a gente faz isso, por exemplo, a gente pega um programa de estágio que poderia ser só uma trilha de cursos e ponto, e coloca ali um workshop síncrono e faz esse pessoal ter um pré-work para poder propor alguma coisa e trabalhar em equipe, entregar alguma coisa ao final daquele encontro, enfim. Quando a gente provoca isso tudo e faz as pessoas se adaptarem, elas se mexerem, e se mexerem em grupo, e se mexerem para entregar alguma coisa, né? Para entregar no sentido de ter uma coisa ao final que precisa ser envelopada ali, tem um propósito aquilo ali, isso muda o jogo completamente, cara. Isso aí você percebe que as pessoas se engajam mais, você percebe que as pessoas gostam mais daquilo que elas passam a fazer. Então, pega todas essas dicas aí para as pessoas, para você, pessoa física, e se você é o RH, se você é um líder, pega isso para você também, coloca isso para o seu time, faz diferente. Faz um café um dia, no outro faz um almoço, no outro faz uma janta, no outro sai, no outro se propõe, faz diferente, muda um pouco essa rotina da agenda para vocês tentarem propor coisas novas, entregar coisas novas, senão o resultado vai ser sempre o mesmo ou quase sempre o mesmo. A gente começou com o Darwin, eu vou terminar com Einstein, então. Só para o Charlão, vou terminar com Einstein, então. Para falar o seguinte, né? Ele fala, se você... E aí as aspas são bem bizarras aqui, tá? Porque a ipsis literis eu não vou lembrar. Mas não dá para esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, a ideia é procure maneiras diferentes de entregar aquilo, ou de buscar aquilo que você precisa entregar, que com certeza com mais gente a adaptação, a flexibilidade, a inovação vão surgir sem sombra de dúvidas. Eu vou terminar então com um dito popular muito lindo. Boa. Uma andorinha só? Não faz ver. Boa, gostei disso aí. Quem que é a Dona Irã Barbosa? A gente descobre. Coloca aí na conta de alguém. A gente arrepia. Então tá bom. Isso aí, gente. Espero que você tenha gostado de adaptabilidade e flexibilidade. Um tema super legal para a gente poder provocar em vocês uma forma de pensar criticamente, e aí tem pensamento crítico e resolução de problemas já na nossa agenda. Gestão de talentos. Tem gestão de talentos, retenção de talentos, tem gestão de crise, então tem muita coisa legal nos papos que a gente vem trazendo aqui para você. Espero que você tenha gostado. Acesse as nossas redes sociais, nosso site tem muita coisa legal para você conseguir consumir, compartilhar e fazer com que mais pessoas possam te ajudar a se adaptar, a ser flexível, inovar e ser cada vez mais uma pessoa, um profissional melhor para alcançar novos voos aí, né, Andorinhas? Né? Essa foi boa, hein? Foi boa isso aí. Uma andorinha só não faz verão. Sucesso demais. Nos vemos, até mais. Até.